Minhas irmãs, hoje nós estamos completando o que para muitos parecia uma coisa impossível. Quando a primeira vez foi mencionada a viagem de Paulo, né, Helena? Ninguém acreditava. Vamos fazer a primeira. A pastora Helena disse uma coisa assim, que eu tenho encontrado pessoas que dizem: a senhora que fez as viagens de Paulo, a senhora com a pastora Helena Tanura? Eu disse: foi. Nós também fizemos ano passado. Eu disse: foi. Qual foi a viagem que você fez? Não, as viagens, vocês fizeram todas de uma vez só? Bem, fizemos. Eu disse: olha, nós fizemos só a primeira, com as 7 igrejas, e agora nós vamos fazer segunda e terceira, são 2 semanas. Não, nós fomos assim a Corinto, fomos 2, 3 cidades onde Paulo passou. Eu disse: minha filha, isso aí não é viagem do apóstolo Paulo. Isso aí é turismo de vocês. Primeira viagem. Eu vou fazer um levantamento rapidinho. O Espírito Santo, lá, capítulo 13 de Atos, ele diz para os líderes da igreja lá em Antioquia: separai-me agora, Barnabé e a Saulo, para a viagem que eu tenho, para o trabalho que eu tenho para eles. Na hora impuseram as mãos e os despediram, resolveram levar também João Marcos. Não deu certo. A Bíblia diz assim: dirigidos, pois, pelo Espírito, desceram a Seleucia. Nós fomos para Antioquia da Síria, descemos para Seleucia. Lá é o porto. Eles tomaram navio para Chipre. Nós não poderíamos tomar um navio, porque senão ia demorar muitos dias. Então nós tomamos o avião para Adana e fomos para Chipre. Primeiro ponto de Chipre que eles pisaram, Salamina. Nós fomos a Salamina. Depois eles atravessaram toda a ilha até Pafos. Nós fomos a Pafos. E lá teve aquela situação com o procônsul Sérgio Paulo. De lá nós voltamos para Adana, tomamos o navio, aí nós fomos para Panfilha, Perge da Panfilha, aonde eles atravessaram de navio, de Pafos para Perge. Nós fomos de avião, pisamos em Perge. Lá João Marcos voltou para Jerusalém, eles atravessaram, subiram todo o Monte Taurus, as montanhas Taurus, a pé, para chegar em Antioquia da Pisídia. De Antioquia da Pisídia, eles foram para Icônio, Listra e Derbe. E voltaram. A primeira viagem, foi de 2 anos, de Antioquia da Síria até Antioquia da Pisídia. Pronto. E voltaram. Quando eles chegam de volta, eles vão para a igreja de Antioquia e contam o trabalho missionário de 2 anos, e o resultado: encontraram uma turma de judeus da igreja, cristãos da igreja de Jerusalém, que estavam lá ensinando que para ser salvo tinha que seguir a lei de Moisés, tinha que circuncidar. Então, vai ter o concílio de Jerusalém, onde ficou claro que não precisa circuncidar, não precisa seguir a lei de Moisés, e a liderança da igreja de Jerusalém, então, escreve a carta, e desce Silas com Paulo e Judas e Barnabé com a carta na mão. Aquilo era um trunfo, e eles vão de volta para a igreja mãe, que era a igreja de Antioquia. Aí Paulo diz para Barnabé: vamos voltar. Já estavam lá há tanto tempo, para ver as igrejas que nós fundamos. Barnabé disse: tudo bem, vamos levar João Marcos. Paulo disse: não vou levar. Então, eles concordaram em voltar com a segunda viagem, mas não concordaram com o grupo. Então, agora, o grupo que antes era 1, vão ser 2. Então, Barnabé não desistiu de João Marcos. Ele toma João Marcos, que era o seu primo. João Marcos, que escreveu o 2º Evangelho, filho daquela Maria, aonde lá em Jerusalém a igreja se reunia. Lembra quando Pedro, no capítulo 12 de Atos, estava preso, que o anjo foi lá, soltou Pedro, que ele vem para a casa de Maria, onde a igreja se reunia, e a empregada Rhodes
nem abriu a porta para ele, de tão emocionada que ficou. Então, esse João Marcos é filho daquela Maria. João Marcos desceu por Chipre com Barnabé. E Paulo desceu para Tarso e de lá para Cilícia, né? E ele foi, segunda viagem, com Silas. Aí eles passam pela Síria, nós passamos, foram para a Cilícia, nós também fomos. Agora começa a segunda viagem. Nós não fomos a Tarso, Tarso é na Cilícia. Depois Derbe, Listra, fomos, Icônio, Troade, Filipos, Anfípolis e Apolônia, onde ele passou, nós também passamos, Tessalônica, Bereia, ontem, Atenas e Corinto. Aí ele desce, ele vai agora voltar para Antioquia. Ele completou a sua viagem. Então, o que é que ele faz? Como ele tinha morava em Corinto com Priscila e Áquila, ele vai agora, passa em Éfeso, deixa Priscila e Áquila em Éfeso e desce para Cencreia, onde ele faz o voto, ele raspou a cabeça para descer para Jerusalém, porque todo voto pela lei judaica tem que ser entregue o final em Jerusalém, dando uma oferta. E de lá ele desce para Cesareia, e de Cesareia para Jerusalém, e de Jerusalém ele vai para Antioquia da Pisídia, que era a igreja mãe. Ele fica lá quase um ano. Aí ele resolve fazer a terceira viagem. O doutor Lucas já coloca Paulo em Éfeso. Ele já entra, porque ele passou nos lugares mais altos. A Bíblia diz que ele passou pelas regiões mais altas e chegou em Éfeso, onde ele encontrou aqueles 12 homens, discípulos, que eram, porque Apolo já tinha passado por lá e tinha pregado Jesus, mas eles não tinham sido batizados no batismo de Jesus. Então ele fica ali, em Éfeso. Em Éfeso ele fica muito tempo, ele mesmo diz que ficou 3 anos em Éfeso. E nós fomos a Éfeso, nós fomos a Troade, não é? E nós fomos a Assos, nós fomos a Mileto, aonde ele, na volta já, ele manda chamar os presbíteros de Mileto para fazer aquele sermão para eles de despedida. Na descida já para Jerusalém, ele passa em Tiro, e lá em Tiro ele fica uma semana com os discípulos de Tiro, e é um momento muito emocionante, porque na hora que ele vai embora, ele prefere andar a pé algumas horas, e as pessoas, os irmãos da igreja, eles, com seus filhos, as famílias, o acompanharam também. Aí ele passa em Ptolemaida, onde ele fica um dia para saudar os irmãos, passa em Cesareia, e aí que vai acontecer alguma coisa interessante. Havia um profeta chamado Ágabo. Esse Ágabo já era conhecido de Paulo, porque quando teve fome em Jerusalém, na época em que Paulo estava trabalhando lá em Antioquia da Pisídia, algumas pessoas foram para lá para ajudar. Esse Ágabo foi um dos que foi para lá ajudar. Só que agora, quando ele chega em Cesareia, que é a Cesareia Marítima, não é a Cesareia de Filipe, então Ágabo desce de Jerusalém, pegou o cinto de Paulo, se amarrou todinho e disse: isso acontecerá com o dono deste cinto quando chegar em Jerusalém. Mas os irmãos, movidos pelo Espírito, em Tiro, já tinham avisado a ele que a situação
lá seria muito difícil. Mas ele foi a si mesmo, e aí ele desce para Cesareia. Dali de Cesareia, ele vai para Jerusalém, e quando chega lá, ele se reúne com a liderança de Jerusalém, e dizem para ele, dão para ele a notícia de que Jerusalém está cheia de uma notícia a respeito dele, que ele está contra a lei de Moisés, que seria tão bom que ele fosse com os rapazes, fizesse seus votos, pagasse o voto lá, e ele vai com os rapazes lá para o templo de Jerusalém, mas alguém que tinha visto um dos discípulos de lá, dessa região da Ásia, e que esse discípulo era gentio, então viu ele com Paulo e achou que Paulo tinha introduzido um gentio dentro do templo. E havia no templo a parte dos gentios, o átrio dos gentios, e depois tinha uma parede. Naquela parede estava escrito: a nenhum gentio é permitido ultrapassar este limite, sob pena de morte. Então acharam que Paulo tinha colocado um gentio lá dentro, e por isso eles pegaram Paulo para matar. Então aí que houve todo o processo, veio a guarda, e ele ficou preso na Fortaleza Antônia. E daí, então, ele nunca mais vai ficar solto até Roma. Aí começa toda a caminhada dele para Roma. Vai ser a primeira vez que Paulo vai viajar pago pelo governo de Roma, não é? Então, isso daí já não faz parte mais da terceira viagem. A terceira viagem dele é a única que não se completa em Antioquia da Síria, porque ele fica preso na passagem. Ele fica preso em Jerusalém. Então, nós vemos todo o processo da terceira viagem, nós vemos que existe um sentimento de despedida. E despedida é alguma coisa que tem muita gratidão, porque nós não queremos nos despedir, mas precisamos. Então havia um sentimento no coração de Jesus quando ele estava para ir para a cruz, e ele guardou aquela dor, aquele momento com ele, aquela preocupação, e quando chega no capítulo 22 do Evangelho de Jesus segundo Lucas, a Bíblia diz assim, no versículo 7, chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Quando Deus dá, no capítulo 23 de Levítico, as festas, ele diz para Moisés, fala aos filhos de Israel, que as festas fixas que celebrareis serão manifestações solenes. Aí ele escreve assim, são estas as minhas festas. Essas 7 festas são festas de Deus. Ele diz, minhas festas. Quais são? Pães asmos, Páscoa, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Então essas festas são congregações solenes. Todos os judeus queriam subir para Jerusalém para celebrar, não é? Então, a festa dos pães asmos, eu gosto de pregar sobre as festas, mas cada uma é muito longa, não é? A que eu mais gosto é trombetas, porque é o arrebatamento da igreja, não é? Então, quando a gente pensa isso, chega o momento em que chega a festa dos pães asmos. Em seguida, importa comemorar a Páscoa. A Bíblia, todas as vezes que fala a Páscoa, normalmente diz Páscoa dos judeus, porque a Páscoa é uma festa dos judeus, que Deus deu para os judeus celebrarem. Agora,
tem uma coisa. Quando Jesus Cristo é judeu, o judeu aprende a celebrar a Páscoa logo que ele sai do ventre da mãe dele. Ele cresce celebrando Páscoa e vendo como é que se prepara, o que é que a mãe faz, o que é que o pai faz, como é que põe a mesa. A criança cresce no colo da mãe, vendo isso tudo. Então, como foi a primeira Páscoa do ministério de Jesus? A Bíblia não nos relata como ele celebrou a Páscoa com os discípulos dele no primeiro ano, não é? No primeiro ano do ministério deles. Mas no capítulo 2 do Evangelho de João, no versículo 13, a Bíblia diz assim: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. O que é que vai marcar a Páscoa do primeiro ano de ministério de Jesus? É que ele expulsou os vendilhões do templo. Não diz mais nada a não ser isso que aconteceu. Tá bom, devem ter comido a Páscoa, eram judeus. Mas vem o segundo ano do ministério de Jesus. Como foi que eles celebraram a Páscoa? Não é? Evangelho de João, novamente, no capítulo 6, João diz, no versículo 4, ora, a Páscoa, a festa dos judeus estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, não é? O que marca a segunda Páscoa de Jesus com seus discípulos é que ele multiplica pão e peixes para uma população de mais ou menos 5.000 homens. Essa é a segunda Páscoa. Aí vem o terceiro ano, que é o último. É a última Páscoa. Então, essa Páscoa vai ser VIP. Eu gosto de ler essa Páscoa no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, porque chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Então lhes explicou Jesus, ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, seguiu até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento, no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo. Ali fazei os preparativos. Você vê que João e Pedro sabiam direitinho tudo como fazer. Eles foram, encontraram tudo direitinho, um homem carregando o cântaro, seguiram o homem. Chega a hora de celebrar a Páscoa. Eu me alimento na meditação da palavra. Quando eu entro nesse texto, a Bíblia diz, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com ele e os apóstolos, e disse-lhes, eu tenho a impressão de que naquela mesa, Jesus Cristo era a autoridade. Porque toda mesa de Páscoa é um jantar simples. Eles botam a mesa, toda casa judia, eles botam a mesa, eles botam o cordeiro assado, os pães asmos, as ervas amargas, mas a liturgia, o desenvolvimento desse jantar é seguindo a ordem de 4 taças. Na hora de começar, o dono da casa se levanta, o pai de família, e ele toma uma taça, a primeira taça, que se chama Kiddush, que é a taça da santificação. Ele ora. Isso é uma oportunidade, porque às vezes o cabra não orou o ano todo, mas naquele dia vai ter que orar. Ele ora. E ele passa por todos da mesa.
e volta para ele e ele bebe o restante. Aí então vem a hora da segunda taça. Eles comem o cordeiro, eles comem as ervas e alguém da mesa vai perguntar. Vem a hora da taça de Hagadash, que é a taça da explanação. Alguém vai perguntar: papai, por que esta refeição é separada de todas as outras? Então ele vai dizer por quê. Ele vai falar que Deus lá no Egito estendeu o seu braço e com sua mão poderosa tirou os seus antepassados de lá. E Deus ordenou a Páscoa e ali eles se emocionam. Então ele passa a taça Hagadash, todos vão beber, ele bebe e acabou. Chega a hora da taça de ação de graças. E Jesus então toma o pão. Quando o dono da casa toma o pão, ele diz: este é o pão da aflição que os nossos pais comeram na terra do Egito. Tomai, parti, comei dele todos. Naquela hora eles choram. Eles choram. Então eles passam o pão entre si e tomam a taça. Só que Jesus Cristo, como autoridade naquela mesa, ele fez tudo direitinho, ele sabia de cor. E todos ali sabiam. Eram todos adultos. Jesus Cristo pegou a taça de Kiddush, tudo bem, comeram cordeiro, Hagadash, tudo. Quando chega na hora do pão, ele tinha que dizer: este é o pão da aflição que os nossos pais comeram na terra do Egito. Tomai, parti, comei deles todos. Em vez disso, Jesus Cristo deu uma guinada e disse assim: tomai, parti, comei deles todos. Dele, todos. Isto é o meu corpo dado por vós. Então, você pode imaginar a confusão que foi naquela mesa? O que é isso? O que está acontecendo aqui? Ele estava ali trazendo um princípio de comunhão para nós. Um princípio de unidade. Porque a unidade só é unidade quando ela está inteira. Unidade não é uniformidade, porque nós podemos estar todos com o mesmo uniforme e não termos unidade. Unidade não é união, porque nós podemos estar unidos sem ter unidade e sermos diferentes. Unidade, eu sempre digo mais ou menos o seguinte: você pega uma maçã, maçã é uma unidade. Você tira um pedaço, a unidade está ferida. O que Jesus estava dizendo: este pão vai estar distribuído no corpo de vocês. Este pão vai ser o nutriente de vocês. Ele vai estar dissolvido na corrente sanguínea de vocês. Ninguém poderá tirar mais esse pão de vocês. É assim que eu quero estar. Tão unido em vocês, que ninguém possa nos separar. E quando ele diz isso, em seguida ele diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Naquela hora, deve ter sido, eu creio que naquele momento aqueles discípulos já não estavam mais na terra. Eles começaram a entrar numa outra dimensão, porque era impossível tanta coisa. A presença de Jesus, dali a 24 horas ele estaria morto. E aquele ambiente todo, e eles diante de tudo aquilo, um dia o profeta Jeremias, no capítulo 31 do seu livro, Deus falando por boca do profeta Jeremias disse:
Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, porque esta é a aliança que firmarei com eles naqueles dias. Nas suas mentes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração eu as inscreverei. Eles serão meu povo, eu serei seu Deus. Não ensinará mais um ao outro, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque para com eles usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. O pessoal diz, bonito, Jeremias, e qual é o sangue que sela esta aliança? Não sei, Deus não tinha dito. Aí então, esta aliança, a nova aliança mencionada no capítulo 31 do livro do profeta Jeremias, a partir do versículo 31, ela ficou em suspenso, desacreditada, porque a aliança tem que ser selada com sangue. Nós vemos a aliança de Deus com Abraão, a aliança de Deus com Israel, tem que ser selada com sangue. Sem sangue não há selo de aliança. Mas quando Jesus disse aquilo, ele estava dizendo, lembram da nova aliança que meu pai falou pela boca do profeta Jeremias? Pois é, o sangue que sela esta aliança está correndo nas minhas veias agora. Ele sabia que ia morrer. Então, aquele momento foi um momento assim de... Por isso que eu penso sempre que aquele povo já não estava nem na terra. De muita revelação. Aquela que nós chamamos última ceia, na realidade foi a última Páscoa. Não é? Então, a Bíblia diz que eles saem dali cantando o hino que é a taça do grande Halel, do Salmo 136. Se vocês depois quiserem, vocês dão uma olhada, vocês vão ver que é cantado em forma de canoni, não é? E ele vai para o jardim do Getsemane, aonde ele vai ser preso. Quando nós pensamos, então, que Jesus Cristo falou, ele disse, todas as vezes que fizerdes isto, fazei-o em memória de mim. Significa que ele estava querendo que nós lembrássemos dele, né? Agora, quando Jesus Cristo revela a Páscoa para Paulo, revela a ceia para Paulo, quem falou da ceia para Paulo não foi João, não foi Mateus, não foi Pedro, foi o próprio Jesus. Ele foi arrebatado, Jesus Cristo falou para ele tudo. Então, quando ele fala isso, ele diz, olha, o que o Senhor me ensinou, o que ele me entregou, é isso que eu vos dou. Mas ele diz assim, Paulo acrescenta, todas as vezes que tomardes o vinho, que comerdes o pão, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então a ceia não é anúncio de outra coisa do que o anúncio da morte. Por quê? Porque a morte tem vitória, a morte tem ressurreição. A morte foi desfeita ali. Naquele momento, a morte foi vencida. Eu gosto dessa figura que Paulo põe, porque não posso eu lutar com Yusuf, porque ele é muito mais forte do que eu. Então precisa dois iguais para se confrontarem. Ali, Jesus Cristo na cruz, ele confrontou a morte e a vencer quem era mais forte.
E a vida venceu a morte. Não é? A vida venceu a morte. Então, ele venceu. E por isso nós precisamos saber que nós temos que anunciar essa morte, porque é da morte que vem a ressurreição. O nascimento de Jesus não foi suficiente para nos redimir. O evangelho de Jesus não foi suficiente, mas a morte de Jesus. Se Jesus Cristo não tivesse ido na cruz para morrer, para depois ressuscitar, nós estávamos até hoje perdidos. Tem um momento em que Pilatos diz assim: a quem quereis que vos solte? Jesus de Nazaré ou Barrabás? Se você estivesse lá, o que é que você ia gritar? Solta Barrabás! E Jesus crucifica! Por quê? Porque eu preciso que ele morra no meu lugar. Era a nossa necessidade. É para isso que ele veio. Então, quando nós tomamos a ceia, nós precisamos nos lembrar da morte, porque é quando ele morreu que nós morremos. E ele ressuscitou para que tenhamos vida eterna. Amém.